enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Agora você estava falando, eu quero que você continue, porque eu acho que é muito importante o que você estava falando. Estamos falando da diferença entre convicção e condenação. E a Escritura aqui, essas são as palavras de Cristo. É bem claro, diz que Ele não enviou Jesus para condenar o mundo, mas para oferecer ao mundo a salvação, perdão e graça. Bem, o mundo já estava condenado. Sim, já estão. E na maioria dos casos eles sabem. Sim, eu acho que às vezes nós pregadores pensamos que temos que, de certa maneira, trazer um discurso, uma mensagem, para eles entenderem quão ruins eles são. Muitos já sabem. A maioria deles já sabem, eles sabem, se eles são sinceros consigo mesmos. Mas como eu estava dizendo, houve momentos na minha própria vida que eu preguei e talvez a mensagem tinha que ser uma mensagem para ter uma correção, mas não havia muita misericórdia e graça conectada. E nós pregadores precisamos tomar cuidado com isso. Eu escutei um dos grandes pregadores batistas como Vance Havner, eu não sei se ele está vivo ou não, mas ele disse, se você vai pregar sobre o inferno, tenha certeza que tenha lágrimas no seu rosto. E existe uma verdade nisto, você não acha? Ah, sim, com certeza. Existe uma outra ideia de condenação. Eu acho que um prédio que foi condenado, o que isto quer dizer? Quer dizer que o prédio é inabitável. É perigoso estar perto do prédio. Seria melhor se esse prédio fosse demolido, não estivesse lá. E esta é a ideia que Satanás vem com as pessoas. Você não vale nada, você não serve para nada, você nunca vai valer de nada. Sim. Mas o Senhor vem e diz, eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou fazer que você cumpra o propósito que Deus criou você para ter. É muito diferente, né? Essas duas mensagens. Sim. Foi a mensagem da cruz para mim, o entendimento da cruz, para a minha vida cristã no dia a dia. Na verdade, me ajudou a entender a diferença entre a convicção e a condenação, num nível bem prático. Antes de entender a cruz para a santificação, eu podia te dar uma definição clínica da diferença entre as duas coisas, mas na prática eu não podia. Veja, e para mim mesmo, eu sei que para muitos crentes também. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Por anos eu pensei, sabe, se eu não orar o bastante, eu fracassei, eu sentia essa culpa, eu sentia uma culpa, uma condenação, mas eu não iria dizer que era uma condenação, eu dizia que era uma convicção. Eu dizia, mas não era. Não era. Eu dizia, não, o Senhor está me convencendo que eu tinha que ter orado 5 minutos mais, ou 30 minutos mais. Sabe como é que é? Mas na realidade, eu estava vivendo debaixo de uma justiça de obras, uma mentalidade e nem sabia. Mas a cruz fez você ver a verdade. Sim. O que aconteceu é que o entendimento da cruz para a santificação, o crente entende que nós somos justificados. E isto não é só na cabeça, mas no espírito. Nós entendemos que nós fomos declarados justos aos olhos de Deus pela nossa simples fé no sacrifício de Cristo. E nós carregamos este conhecimento, esta fé, no corpo de Cristo todos os dias de nossas vidas. Então não é só algo que eu olho para trás e penso, bem, isto foi bom naquela época. Não. Eu carrego a minha justificação comigo hoje. Eu sou justificado hoje, pela graça e pela fé. Bob, eu tenho certeza, ainda bem que você falou o que você disse, eu tenho certeza que se uma pessoa não entende a cruz como deveria, relativo à santificação, não só a salvação, mas a santificação, que eles vão ter problemas com a condenação. Ah, sim, eu também creio, com certeza. Especialmente, quanto mais esse crente tem um coração para Deus e quer a Deus, deseja a Deus, Satanás ele tira vantagem. Mas não entende a cruz para a santificação. Este crente, por padrão, como falamos muito aqui, por padrão, ele vai terminar
se apoiando às obras, de alguma maneira como meio de conquistar a sua justiça. E você não pode. Não pode. O que vai acontecer é que este crente, ele vai ter aquela montanha-russa, né? Aquele cristianismo, sabe, eu fui bem hoje, então eu me sinto bem. Eu estou justo, sim, porque eu fiz tal e tal, então hoje, mas hoje eu estou mal. Eu estou condenado, porque eu não fiz o bastante, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Então, a condenação ou a nossa justiça é relativa às nossas obras. E Deus nunca, não é a verdade. Isto é uma mentalidade de obras, uma situação que Deus nunca pode honrar. Então, agora entendendo a justificação, eu entendo o seguinte, que eu não estou debaixo de condenação. Certo. Mesmo quando eu caio, mesmo se eu pequei, mesmo se eu liberadamente pequei, eu ainda não estou debaixo da sentença de morte, da condenação. Agora, alguns vão dizer, bem, você está dando licença para a pessoa pecar. Não, não, não. Veja, quando um crente peca, não quer dizer que agora você é 99% justificado. Não, eu ainda sou 100% justificado, certo? Mas agora, se eu pecar contra Deus, o que isto faz é que isto suja a água do meu espírito, vamos dizer assim. E o pecado é como uma sujeira, corrompe o meu espírito, a minha mente e sempre vai atrapalhar minha condição. Verdade. O meu relacionamento com o Senhor. Então é por isto que 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. E confesse para o Pai. E ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isto não é uma posição, isto é uma condição. Mas agora, eu entendo a cruz para a santificação e eu posso entender a diferença entre que a condenação, aquela sentença de morte, e que eu carregava, era baseada nas obras. E agora, o resultado final, uma convicção verdadeira do Espírito Santo, que quando eu desobedeço a Deus, ele me convence, ele lida comigo e diz, isto é errado. Você não perdeu sua salvação, você não é 99%, você não tem que fazer nada para conquistar, para estar de volta comigo, mas você precisa voltar para mim no seu coração e se arrepender e pedir que eu te perdoe. Então há uma grande diferença entre estas duas coisas aqui. A justificação é o Espírito Santo lidando através da cruz com a penalidade do pecado. A santificação é o Espírito Santo pela cruz lidando com o poder do pecado. Certo. E Jesus tratou das duas coisas na cruz. Certo. E isto, você não pode conhecer a vitória verdadeira fora da cruz. Não há como. Ou você conhece alguma vitória, você não pode conhecer uma vitória perpétua verdadeira fora da cruz. Não pode ser feito. Você acha que esta é a razão porque as pessoas não entendem a mensagem da cruz? É por isso que a grande maioria da igreja não quer lidar com o pecado? Eu estou pensando nos neoliberais, a revolução da graça. Dave, eu já me fiz esta pergunta: como que qualquer pessoa pode negar a verdade da cruz como a palavra de Deus dá para nós? Eu não entendo. Como cristãos, eu não entendo. Uma pessoa que não é salva, sim. Mas um cristão que deixa de lado a cruz e não ignora. Eu não entendo isto. É mais fácil, pelo menos inicialmente, ignorar o pecado do que lidar com o pecado. Bem, sim. Inicialmente, sabe? O resultado a longo prazo é desastroso. Eu não duvidaria que um grande problema é a pessoa não querer lidar com seu pecado, querendo continuar nesse pecado. Porque, se este é o caso, a pessoa está em sérios apuros. Porque uma pessoa que, na verdade,
é nascida de novo e cheia do Espírito Santo, ela odeia o pecado. Você odeia. Você pode pecar, cair, mas você odeia. O homem interior odeia, como Paulo diz. E veja. Então, aqueles que fazem isso, eu não sei. Eu acho que eu questiono a sua salvação. Eu imagino, se muitas dessas pessoas que são tão frustradas, eles tentam uma coisa para vencer o pecado, aquilo não funciona, aí tentam outra. Muitos tentaram, verdade. E eles seguem e eventualmente dizem, bem, é melhor eu nem lidar com o pecado mais. E, portanto, eu vou encontrar uma maneira de estar bem com Deus e não ter que lidar com o pecado. É por isso que muitas das igrejas neoliberais, eles não querem os pregadores pregando sobre o pecado, porque eles não querem lidar com o pecado. Não querem ser ofendidos. Certo. Sabe, eu acho que existe um outro problema aqui, que é o entendimento da natureza pecaminosa. Eu acho que, na grande maioria, o mundo pentecostal, o mundo batista, as igrejas neoliberais, eles não querem lidar com esta realidade. E eu acho que no seu próprio ensino, irmão Swagger, você enfatiza, você lida sobre isso e mostra como que isso tem que vir para a cruz, para ser lidado. Dr. Gray, o povo batista, ele entende a natureza pecaminosa, um pouco que eles entendem, muito mais do que os pentecostais. É verdade. Lendo centenas e centenas de livros durante os anos, eu nunca li nada sobre a natureza pecaminosa de grande importância. Esses eram os batistas, mas os neoliberais hoje, eles não querem. Eu não acho que eles querem. Certo. Não, você está certo. E eu acho que na grande maioria, a nova onda dos carismáticos e a nova onda dos pentecostais mileniais, eu não acho que eles querem lidar com a realidade também. Você está exatamente certo. Mas sabemos que é muito real e a santificação lida com isto. E a sua mensagem lida com isso. Acabou o tempo e eu não vou tentar entrar no próximo tópico aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para o Dr. Gray assim que tivermos o nosso próximo programa. Eu quis dizer o próximo programa Estudo na Palavra, mas obrigado por estar conosco. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.